Se você ainda está em dúvida sobre o que você deve fazer com o seu dinheiro, você não sabe se investir em um imóvel agora e financiar ao longo de alguns anos é a alternativa correta, eu tenho outra opção para você, que são os FIs, são os fundos imobiliários. Fundos imobiliários você também pode se tornar dono de um imóvel, mas de uma forma mais fracionada, ok? Então é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Formas inteligentes de você conseguir investir o seu dinheiro. O que são os fundos imobiliários? Fundos imobiliários são como condomínios de investidores. São pessoas que se reúnem, são grandes investidores e pessoas inteligentes que se reúnem e compram cotas de financiamento de um galpão logístico, de um shopping, entre outras opções que a gente vai abordar nesse vídeo hoje. Ao investir em FIs, você se torna um cotista e passa a receber parte do lucro, tá? E esse lucro vai de acordo com o percentual de colaboração que você fez, ok? Então, quanto mais ações daquele pequeno investimento ou grande investimento você fez, mais você vai receber. Diferente da compra de um imóvel próprio, né? Onde você vai comprar o seu próprio imóvel, aquilo vai ser somente seu e você vai colocar para alugar ou vender ou até mesmo morar, né? Os FIs já funcionam de forma diferente. Pensa num shopping center. É como se você fosse dono agora de um pedacinho do shopping, ok? Todo shopping você vê várias e várias lojas, certo? Essas lojas pagam o aluguel para poder estar ali colocando a sua marca e vendendo o seu produto. Então você recebe um percentual desse aluguel de todas as lojas do shopping. Então é uma forma de você investir em imóvel sem você ser o dono 100%, ou seja, você tem cotas desse shopping a partir de agora, e você também recebe um percentual de acordo com a colaboração que você fez. Uma informação importante é os dividendos, que é o lucro que você recebe, tá? Dividendos são os lucros que você recebe de acordo com seus investimentos em FIs, ok? Eles são isentos de imposto de renda. Então, quando você pega uma parte do seu dinheiro e investe em fundos imobiliários, você está sendo isento de imposto de renda. Isso é realmente uma maravilha. Já no caso, se você for alugar um imóvel, por exemplo, o seu imóvel, você tem que pagar o imposto sobre aquele lucro ali. Só que já no fundos imobiliários é diferente. Você está isento de imposto de renda, então realmente se torna um ótimo investimento, porque você pode colocar o seu dinheiro ali e você não vai ter que dar uma satisfação para o governo sobre o imposto de renda. Somente quando você receber os lucros, tá? Tem essa exceção. Então, basicamente, o que eu estou dizendo é que você acaba se tornando sócio de uma empresa, tá? De um galpão logístico, por exemplo, que vai alugar esse galpão para vários setores do e-commerce. Então você tem a possibilidade de se tornar sócio de uma empresa. Com um pequeno percentual, é claro, mas você se torna sócio e você recebe esses dividendos. Ou seja, o que são esses dividendos? Dividendos é o lucro que você vai receber desse shopping center que você agora é sócio, ou desses galpões logísticos que você agora é sócio também, você foi lá e investiu, certo? Então, os dividendos é o lucro, pensa no lucro, é o lucro que você vai ter por você ter apostado naquela empresa. É o lucro que você vai receber por agora ser cotista, sócio daquela empresa, daquele fundo imobiliário. Um exemplo prático aqui, imagina que você investiu num fundo imobiliário que é proprietário de um shopping, que possui um shopping. Você vai receber dividendos todos os meses daquele shopping, daquele lucro que o shopping adquiriu. Então, quanto maior o shopping, mais lucro você vai ter de acordo com o seu investimento, tá? Então, não adianta investir em um grande shopping, investir R$100 e você vai achar que vai ganhar R$1.000 por mês. Não é assim que funciona. É um percentual pequeno de acordo com o seu investimento. Então, quanto mais você colaborou, quanto mais você ajudou aquele fundo imobiliário, tá? Se você colocar dinheiro todos os meses, a sua participação ela vai crescendo. Logo, os seus dividendos também irão crescer junto. Ou seja, todos os meses você vai ter um percentual cada vez maior se você conseguir ter essa disciplina de todos os meses colocar um pouquinho a mais, comprar mais cotas daquele fundo imobiliário. Um exemplo prático, né? Foi como eu disse anteriormente. Os FIs de galpões logísticos, eles normalmente alugam o espaço para grandes empresas que trabalham com e-commerce, tá? E o lucro desse aluguel vai para você de acordo com a sua participação. Então, ou seja, quanto mais você investir em fundos imobiliários,
você vai ter um percentual maior do lucro daquele aluguel mensalmente, ok? Então, por isso que os fundos imobiliários é uma grande oportunidade para quem não sabe ainda o que pode fazer com o dinheiro, porque ele realmente pode render muito, gente, muito ao longo de 1 ano, 2 anos. Claro que se você colocar R$100 somente no mês, você vai ter uma participação muito menor. Logo, o seu lucro vai ser bem menor. Mas se você colocar R$100 todos os meses, no final de 1 ano você vai ter investido em um determinado fundo ou diversos fundos R$1.200. E aí sim vai começar a te rentabilizar melhor, entende? Então a ideia é você ter uma disciplina de investimento. Ou seja, você realmente pegar um percentual da sua renda mensal e investir em fundos imobiliários, tá? Claro, é importante que você estude os fundos imobiliários que você está investindo, tá? Então, existem vários tipos de fundo, como eu já falei aqui. Tem os fundos de galpões logísticos, tem shopping center, né? Tem os fundos de papel, tem diversos tipos de fundos que você pode escolher e se adequar a ele, tá? Então, vale a pena vocês estudarem, olharem, pesquisarem os tipos de fundos diferentes para você montar uma carteira de investimento que realmente vai te rentabilizar. A gente sabe que muita gente acaba deixando o seu dinheiro parado lá na poupança, né? E, gente, a poupança, ela gera um lucro muito pequeno, tá? Muitas vezes abaixo da inflação do Brasil. Ou seja, é como se você estivesse perdendo esse dinheiro, na verdade. Porque a inflação vai aumentando e o seu lucro com a poupança não acompanha a inflação do Brasil. Ou seja, você realmente, mais para frente, você está reduzindo o seu patrimônio, reduzindo o seu lucro. Já nos fundos imobiliários, não. Normalmente eles estão acima da inflação. Ou seja, é uma forma de você preservar, não só preservar o seu dinheiro, mas também ter uma renda passiva mensalmente, tá? É claro, você não vai ter todo o lucro do mundo em um espaço curto de tempo. Você precisa pensar a longo prazo. Quem pensa a curto prazo realmente não tem um caminho próspero financeiro. Então você precisa pensar fora da caixa, você precisa pensar no futuro, no amanhã, tá? Eu não estou falando para você pegar todo 100% da sua renda mensal e colocar em fundos imobiliários. Não é isso. Eu só estou dando um caminho onde você possa estar acima da inflação, receber dividendos, né? Futuramente montar um patrimônio útil para você. Você vai ter uma renda mensal, então você precisa pensar a longo prazo. Você não pode pensar, daqui a 1 ano eu vou ficar rico com isso. Não, não é isso. Você daqui a 5, 10 anos, investindo todos os meses em fundos imobiliários, você já vai ter tido um bom lucro ao longo desses 5, 10, 15 anos de investimento. Porém, quanto mais tempo você fica investindo, quanto mais tempo você acredita naquilo, naquele fundo que você está depositando o seu dinheiro, que você está investindo, melhor para você. Então, a ideia é que você diversifique, não fique só num fundo imobiliário, tá? Porém, gente, se você pensar a longo prazo, vale muito a pena. Vale realmente muito a pena. O que você faz com 10% da sua renda mensal? Né? Se você parar para pensar, muitas vezes você gasta com coisas fúteis. Você gasta com besteira. Então vale muito mais a pena você pensar no amanhã, não pensar somente no agora. Claro que você tem que ter uma porcentagem do seu dinheiro para você pagar as suas contas, para você pagar o seu aluguel ou a sua prestação do seu imóvel, certo? Para você pagar alimentação e contas e entretenimento. Mas se você calcular corretamente, calcular direitinho, você consegue pegar 10, 15% da sua renda mensal e investir esse dinheiro. Pensa como se fosse um dinheiro para o amanhã, um dinheiro para você ter a tranquilidade, uma boa aposentadoria. Porque se você depender só da aposentadoria do governo, gente, não vai rolar. Você sabe que pouquíssimas pessoas futuramente realmente vão conseguir se aposentar. Está cada vez mais difícil você se aposentar no Brasil, né? A gente nem sabe se daqui a 30 anos os jovens de hoje realmente vão conseguir se aposentar. E se aposentarem, vão ser poucos e com uma renda muito baixa. Então pensa nessa caixinha, pensa como uma caixa mágica, o seu investimento em fundos imobiliários como uma caixa mágica para o futuro, tá? Uma caixa que você só vai abrir daqui a 5, 10 anos para você ter uma vida super tranquila,
poder viajar, poder estar com a sua família, ter felicidade, não estar preocupado se vai ter dinheiro para sobreviver, se vai ter uma boa vida futuramente, não só sobreviver, porque investindo em fundos imobiliários você pode ter uma vida muito boa se você tiver disciplina de agora. Então, quais são as vantagens de investir em fundos imobiliários? Diversificação, você tem vários tipos de fundos imobiliários, como eu disse, shopping, logístico, de construção civil, tijolo no caso, né? Tem o de papel, fundo imobiliário de papel, então você tem várias possibilidades, tá? Para realmente você conseguir colher os frutos amanhã. Então essa diversificação de rentabilidade que você pode ter nos fundos imobiliários é um ponto mais do que positivo. E com um pequeno detalhe, gente, a partir de R$100, com R$100 você já pode começar a investir em fundos imobiliários. Você pode investir com muito pouco, diferente de outros tipos de investimentos que exigem que você junte muito dinheiro. Esse tipo de investimento ele está mais acessível para qualquer pessoa, justamente por você poder iniciar o seu investimento com R$100, com muito pouquinho, entende? Então, existe uma possibilidade muito grande de você conseguir investir e colher frutos amanhã. O segundo ponto positivo é a liquidez, ou seja, com os fundos imobiliários, você pode vender as suas ações na Bolsa de Valores quando você quiser, tá? Então, você não fica preso, ao contrário de outros tipos de investimento que você fica preso realmente, assim, por exemplo, imóvel, você vai ficar num financiamento, quer queira você ou não, após você comprar o seu imóvel. Não estou dizendo que é uma coisa ruim, é uma coisa excelente, você precisa ter onde morar, certo? Então a liquidez é o segundo ponto aqui importante, porque você tem a possibilidade de vender esse fundo imobiliário, a cota que você comprou, as cotas que você comprar, futuramente você pode vender na Bolsa de Valores quando você quiser. Claro, é bom você esperar ela estar em alta, ou seja, você comprou ela em baixa, comprou por um valor, vamos supor que você tem investido R$100, comprou uma cota por R$100, tá? Você comprou essa cota e amanhã, futuramente, um ano depois, ela pode aumentar para R$200 a cota. Então você vai receber aqueles R$100 de volta e vai ter lucrado R$100, tá? Claro, eu só estou dando uma suposição aqui. Investimento de um investidor que investiu muito pouquinho naquele fundo imobiliário, mas essa liquidez, essa liberdade que você tem de vender aquele fundo quando você quiser, te proporciona realmente uma felicidade, certo? E um lucro futuro. Terceiro ponto é a renda mensal. A maioria dos FIs, a maioria dos fundos imobiliários, eles geram uma renda mensal, eles pagam dividendo mensalmente, tá? Então é uma bonificação, um agradecimento, ou seja, é um retorno daquela cota que você comprou lá atrás, entende? Então, mensalmente, eles pagam um dividendo para você, que é uma bonificação pelo seu investimento, por você ter ajudado aqueles FIs, entende? Por você ter ajudado aquele fundo imobiliário, ele vai te dar ali uma satisfação mensalmente do que está acontecendo e dos lucros que você está tendo investindo no fundo imobiliário daquela determinada empresa. Então, o dividendo nada mais é do que o lucro que você tem pela sua participação, certo? Pelo seu investimento naquele fundo imobiliário. E a quarta vantagem aqui é a isenção de IR, a isenção de imposto de renda quando você investe em fundos imobiliários. Como eu já disse, né? Quando você investe em fundos imobiliários, você não paga o imposto sobre aquele investimento, tá? O que aumenta realmente a sua renda. Porque se você não está pagando o imposto na hora que você está investindo, realmente você não tem aquela porcentagem a menos da sua renda, certo? Então eu coloquei como o quarto benefício aqui de você investir em fundos imobiliários. Quais são os cuidados, então, que você tem que ter, precisa ter com as FIs? Primeira é você escolher bem o FI, ou seja, o fundo imobiliário que você quer investir o seu dinheiro. Claro, né, gente? Quando você vai comprar um imóvel, por exemplo, você não escolhe se está perto do seu trabalho, se realmente é qualificado para você aquele local, se realmente faz sentido a logística daquele lugar. No fundo imobiliário é parecido, tá? É similar. Você precisa verificar realmente se você acredita naquele fundo imobiliário, tá? E todos eles você consegue investigar, saber exatamente o que está acontecendo quando você vai investir. Isso é um ponto de vantagem interessante no fundo imobiliário também. Então, tudo é muito mais transparente com FIs, certo? Então, por exemplo, se você vai investir num galpão ou num shopping, você sabe exatamente quantas lojas estão alugadas e quantas não estão alugadas. Ou seja,
a vacância. A vacância são justamente o percentual daquela loja ou daquele shopping que não está sendo alugado. Então, por exemplo, se o shopping, né, um pequeno shopping que você investiu no fundo imobiliário de shopping, tem 10 lojas e 2 não estão alugadas, significa que a vacância é de 20%, porque 2 lojas não estão sendo alugadas, logo não tem renda para você, não tem renda para te passar. Ou seja, o seu recebimento vai ser um pouquinho menor. É comum, tá, gente? A gente sabe que no shopping abre loja, fecha loja, não é verdade? Quando você vai no shopping, você já não viu lojas mudando? Então, quando tem essas alterações, você também tem essa satisfação e é só você buscar e pesquisar. Então, vale você olhar bem o índice, qual é a vacância daquele fundo que você está investindo, seja ele qual for. É importante você investigar isso, porque isso vai ser diretamente direcionado para o seu bolso, para o seu ganho, para o seu dividendo. Quanto mais lojas, quanto menor o índice de vacância, melhor, porque você vai ganhar mais, você vai lucrar mais. O segundo cuidado que você tem ao investir em fundos imobiliários é a diversificação, né? A ideia é você não colocar tudo somente num único fundo imobiliário. A ideia é você diversificar. Então você tem diversos fundos, como eu falei anteriormente, que você pode escolher selecionar para você poder diversificar. Então, pega 3 fundos imobiliários diferentes e investe em 3 fundos, porque quando um não rentabilizar bem como você gostaria, o outro vai rentabilizar. E essa troca pode te dar um equilíbrio financeiro melhor. Então você pode verificar FIs de renda, investem em imóveis prontos e geram aluguéis. E em cima desses aluguéis é quando você vai lucrar uma porcentagem do seu investimento. Ou você pode verificar também FIs de papel. Os FIs de papel, como eu disse anteriormente, são os tipos de fundos imobiliários que investem em títulos, como os CRIs. E aí você também recebe rendimento de acordo com o seu investimento. Ou você pode optar por FI de desenvolvimento, né? Onde o foco principal desse fundo imobiliário é na construção e venda de imóveis. E quando o imóvel é vendido, você recebe uma porcentagem também. Então tem diversos FIs que você pode pesquisar, né, a fundo para você colocar o seu dinheiro, para você ganhar mais lucro, ok? Taxas e impostos. Esse é o terceiro cuidado que você tem que ter ao investir em fundos imobiliários. Como eu disse, quando você vai investir, você não é tributado, você não paga o imposto de renda, mas você tem que pagar o imposto de renda sobre os lucros naturalmente, ok? Além disso, é muito importante você sempre olhar a taxa da administração do fundo imobiliário que você está aplicando o seu dinheiro, que você está investindo, tá? Por quê? Você tem que olhar e deve olhar a vacância. Qual é a taxa de vacância? Eu já expliquei. Um imóvel, por exemplo, você investiu em shopping, né, em fundo imobiliário que possui um shopping, e tem lá metade das lojas não estão sendo alugadas, logo você vai rentabilizar bem menos, ou seja, o seu retorno vai ser baixo, em comparação a um fundo imobiliário que tem uma taxa de vacância de 20%, 10%, enfim. A taxa de vacância ela existe, tá? Então não fica com medo de investir em um fundo que tem vacância, porque quase todos vão ter vacância, vão ter essa taxa de vacância, ok? O que você tem que olhar e prestar atenção é qual é a porcentagem dessa taxa de vacância, ok? Então, quanto menor a taxa de vacância for, melhor é o fundo para você poder investir. Então, quais são os passos para você começar a investir em fundos imobiliários, em FIs? O primeiro passo é você abrir uma conta em uma corretora, tá? Você tem que pesquisar uma boa corretora para você ter acesso a esse mercado de fundos imobiliários, de FIs, tá? Então é muito importante que vocês pesquisem bem sobre isso. O segundo ponto importante é você pesquisar os fundos imobiliários, tá? Para isso você pode usar o site, por exemplo, da B3 ou algum outro site que esteja disponível para que você possa verificar os tipos de fundos e analisar bem esses fundos imobiliários. Como eu disse, é extremamente importante você avaliar minuciosamente cada fundo imobiliário que você vai investir. Afinal, o teu dinheiro vai estar saindo do seu bolso. Se você não conseguir rentabilizar por falta de pesquisa, isso vai tirar dinheiro do seu bolso, não colocar. A intenção do fundo imobiliário é colocar dinheiro. Então, se você está tendo prejuízo e você já investe em fundos, é melhor você procurar outros tipos de fundos. Gente, tem muito fundo, tem muita gente ganhando muito dinheiro investindo somente em fundos imobiliários.
é bom você ter paciência na hora de você escolher o seu fundo imobiliário, qual o tipo de fundo que você vai aplicar o seu dinheiro. É extremamente importante você pesquisar qual tipo de fundo imobiliário ou quais tipos de fundos imobiliários você vai aplicar o seu dinheiro, porque não é interessante você aplicar um mês em um fundo imobiliário, tirar o seu dinheiro, vender suas cotas, porque ele está em alta agora, 6, 7 meses, um ano depois, e aí você pega e aplica em outro. Não, a ideia é você acreditar realmente no fundo imobiliário, investindo ali mensalmente, de pouquinho a pouquinho, realmente vai virar um grande investimento para você, uma boa rentabilidade, tá? E a ideia é você passar anos investindo naquele fundo ali. Tá claro, se esse fundo uma hora cair, é melhor você resgatar o seu dinheiro, mas preste atenção porque tem altos e baixos, tá? Como a criptomoeda, por exemplo, já esteve lá em cima, aí cai um pouquinho, depois sobe mais, desce muito, sobe muito. Então tem essa volatilidade. Esse tipo de investimento pode ter altos e baixos também. Claro, a longo prazo é possível que ele estabilize, e aí você ganha com isso também. Tá? Então, na primeira turbulência, você tirar também não vale a pena. É bom você olhar e investindo de pouquinho em pouquinho e investigando quanto que você está tendo de lucro, quanto que esse FI está te rendendo e quanto que ele pode ainda te render. Então, essa pesquisa é extremamente importante. E o terceiro passo que eu já falei para você começar a investir em fundos imobiliários é você diversificar a sua carteira. Eu estou batendo nessa tecla porque é extremamente importante. Não coloca seu dinheiro em um único investimento, em um único FI. É importante você diversificar, né? Aplicar o seu dinheiro em diferentes setores. Você tem a opção de colocar o seu dinheiro no FI logístico, comercial, residencial, dentre outras várias possibilidades. Tá? Então, diversifique, coloca isso na sua cabeça, é importante. E o quarto ponto é acompanhar o FI. Tá? Não adianta só você ir lá aplicar o dinheiro todos os meses e esquecer dele. É importante você aplicar quanto que você está recebendo mensalmente, quanto que esse fundo imobiliário está crescendo realmente, tá? Para você justamente não perder dinheiro. Você tem que buscar essa satisfação com o fundo imobiliário que você investiu. E existe essa possibilidade. Como eu disse, fundo imobiliário é bom por isso. Tudo fica muito bem transparente para os investidores. E se você quer ser um investidor também, você tem que pesquisar, analisar, escolher bem o seu fundo. Depois que escolher, você precisa continuar vendo quanto que ele está rendendo mensalmente, tá? Quais são os dividendos, quanto está a taxa de vacância, a administração, tudo isso é importante você continuar acompanhando ali todos os meses, tá? Então me diz você já investe em fundos imobiliários? Quais são os fundos imobiliários que você investe? Coloca aqui nos comentários aqui embaixo, tá? Não se esquece, gente, de se inscrever no canal, curte o vídeo também e compartilha para aquele seu amigo que está querendo investir ou está precisando de uma renda passiva, de uma renda extra, tá bom? Eu espero ter ajudado pelo menos um pouco aqui hoje no meu canal. Um grande abraço, gente. Tchau, tchau.